Lucas capítulo 15, verso 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui nós temos Lucas capítulo 15 e o verso de número 11. E eu li também os Salmos de número 40, verso 1, verso 2 e 3. No Salmos de número 40 e o verso de número 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Que situação que é esta em que o salmista ele se encontrava e que teve o privilégio aí de Deus tê-lo alcançado com o seu grande poder e com a sua grande força e tirado daquela situação. É semelhante a esta que o filho menor ele está passando, pegando ali a parte da fazenda que lhe pertencia. Então ele vai embora, deixa a casa do pai, simplesmente abandona a casa do pai, e agora ele tem dinheiro, agora ele tem a parte da fazenda, agora ele se sente autossuficiente, agora ele pode se sustentar, agora ele pode ter uma vida independente, tá certo? E vai embora, vai para a terra bem longe da casa do pai. Esta parábola Jesus está contando quando ali estava sentado com os pecadores, com os publicanos e pecadores. É o capítulo 15 e o verso 1 e 2. Quando Jesus ali, chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai contar essas 3 parábolas, das quais eu estou destacando esta última. E a situação desse filho menor, no primeiro momento, até parecia boa. Tem dinheiro, tem como se sustentar. Porém, ele, no verso 14, havendo gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava uma grande fome e começou então a padecer necessidades. Ou seja, começou a decadência, começou a afundar. Longe da casa do pai, é exatamente isso que vai acontecer. Na casa do pai nós temos segurança, na casa do pai nós temos estabilidade, na casa do pai nós temos os cuidados dele, ele sempre está nos ajudando. O pai sempre vai cuidar do seu filho. Todavia, longe da casa do pai, longe dos cuidados do pai, qual é o filho ainda o mais novo, o menos experiente, que quer sair, quer ir embora, não conseguiu administrar os bens que tinha? E é por isso que se chama pródigo. Aprenda aí. Pródigo, parábola, como é conhecida a parábola do filho pródigo, não é pródigo porque foi embora. Não, é pródigo porque não consegue administrar os bens que tem. Isto aqui que quer dizer pródigo. É o gastador, é o esbanjador, tá bom? É o perdulário. Tudo que tem gasta. Tudo que tem desperdiça, não consegue segurar. Então, como poderia viver longe da casa do pai se não sabe administrar as coisas, se não sabe ainda viver de forma independente? Aliás, quem é que consegue viver independente total, 100% do pai? Não, sempre vai haver uma dependência. E nesse caso aqui, a situação piorou no lugar onde ele estava e chegou os maus dias para ele. E o que ele vai fazer? Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Perceba que está acontecendo a decadência a partir do momento que se afastou da casa do pai, a partir do momento que se afastou da presença do pai. Por um certo momento há uma estabilidade aparente, daqui a pouco vai começar a declinar.
daqui a pouco vai começar a descer a ladeira. E aí nós já temos no verso de número 13, que ele começa a desperdiçar. No verso 14 já gastou tudo, e aí já começa na região onde ele se encontra a ter uma grande fome, e ele já começa a padecer necessidade. Agora, mesmo que ele tivesse o seu dinheiro, ele tivesse com que se sustentar, mas se a região onde ele se encontra ou se encontrava era um lugar onde não tem o que comprar, está vivendo um estado de miséria, de que vale aquilo que possui material? O que adianta um material na mão se você não tem outra coisa para comprar? Você não tem comida para comprar, na região estava tendo fome. Então essa é a desgraça que acontece na vida do ser humano, que pensa que pode viver sem a presença de Deus, que pensa que pode viver sem a ajuda de Deus. É um miserável, é um pobre mesmo. Então esse aqui pensando que poderia viver sem a ajuda do pai. E agora a vida só está descendo. Chega ao ponto de que tem que buscar um trabalho para ele. Lá na casa do pai não era assim, o pai cuidava dele, era o filho mais novo. O pai tinha zelo com ele. Mas agora ele vai ter que chegar a um dos cidadãos, e qual que é o único serviço que tem? Vai apacentar porcos. E verso 16 diz que desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Os porcos estavam sendo bem mais alimentados, melhor alimentados do que ele que ali estava. Olha a situação miserável e a situação precária. Chegou esse moço no fundo do poço, nessa desgraça. Depois caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome. Então aí ele acorda. Aí ele se desperta, e aí toma uma decisão: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, não sou. Agora, trata-me, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e se foi para a casa do pai. Agora, qual que foi a surpresa dele? Que o pai o estava esperando. O pai não o vai tratar como um dos seus trabalhadores, nada, ainda continua sendo seu filho. Embora tenha pedido com antecedência a sua parte da fazenda, e agora gastado tudo com as meretrizes, com tudo que tinha naquela cidade, até ficar zerado. Mas ainda continuava sendo filho. Esta é a mensagem que Jesus está transmitindo. Não importa a situação em que você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã se encontre, você ainda continua sendo filho de Deus. Você ainda continua sendo filho. E se você ainda é filho, saiba de uma coisa: a porta ainda está aberta. A porta nunca se fechou para você. A porta está aberta. O Pai está com os braços abertos, esperando o teu retorno. Esperando o teu retorno. Volte para os Salmos de número 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Olha que situação. É semelhante à do filho menor, estando num lugar instável. Quanto mais anda, quanto mais tenta se firmar, mais está afundando, mais vai se afundando. Mas aqui nos Salmos do charco horrível, diz o salmista que Deus o tirou dessa situação. Ninguém consegue sair por si só. Só Deus pode fazer essa obra. Jesus estava contando esta parábola, todavia, ele estava junto com os publicanos e os pecadores, que na relação ali, na conversa de Jesus, o filho menor representava aqueles que ali estavam conversando com Jesus. O filho menor,
publicanos e pecadores, mas Jesus, o bom pastor, estava entre eles, dizendo: eu estou aqui para estender as mãos para vocês, eu vou operar dentro de vocês, eu vou colocar dentro de vocês o desejo. Primeiro, vou abrir a visão para que vocês enxerguem a situação em que vocês se encontram. Olha a miséria, na casa do Pai, a abundância de alegria, de satisfação, de prazer, há alimento com abundância, há segurança na casa do Pai. Por que você está aqui fora? Por que você está se humilhando? Por que você está se deixando escravizar por essa situação? Levante-se. Então o Senhor primeiro abre a visão do ser humano e depois mostra o caminho de volta. E qual que é o caminho de volta? É Jesus Cristo o caminho de volta. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho é Jesus. E o filho vai agora se levantar da situação e ele vai voltar para a casa do Pai pelo caminho. Só existe um caminho que se chama Jesus Cristo. E o salmista, aqui no Salmo 40, disse: tirou-me de um lago horrível, eu não conseguiria sair. Eu não sairia dessa situação em que me encontrava, mas ele tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo. E o que ele fez comigo? Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, as pessoas enxergarão em você a grande obra que Deus está realizando ou vai realizar através de Cristo Jesus. Ou seja, ele vai trocar o teu lugar de habitação, ele vai trocar o lugar de convívio, ele vai trocar o lugar em que você sempre está aí participando, que você está indo. Ele vai mudar isso na tua vida. Você vai estar com outro grupo de pessoas. E aí ele vai colocar um novo cântico na tua boca e as pessoas vão assistir, elas vão ver a mudança que vai acontecer. Não importa se você é uma pessoa viciada na droga, não importa se você é uma pessoa viciada no álcool, não importa se você está mergulhado na prostituição, na idolatria, não importa se a tua vida está uma desgraça, você já não vê mais saída. O Senhor, ele por essa mensagem está chegando onde você está agora, na situação em que você se encontra agora, e você vai sentir as mãos dele estendidas para você, te arrancando e te dando uma nova oportunidade, assim como esse filho. E quando ele retorna para a casa do Pai, no verso 20, diz, Lucas 15, verso 20, levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lançou-se ao pescoço do filho e o beijou. Aquele filho estava limpinho? Aquele filho estava bem trajado? Não, o filho tinha saído no meio dos porcos. Estava cuidando dos porcos, comendo comida de porco. Dormindo junto aos porcos. Imagine o estado daquele filho. Mas o pai não olhou para isso. O pai olhou para o filho. O meu filho voltou. Mas não vê o estado em que o filho está. Ele sabe que é o filho dele, o seu filho. E agora ele o abraça, ele o beija. Naquele momento, a alegria de ter o filho de volta. E disse o filho para o pai: pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É isso que o pai vai fazer.
é trocar a vestimenta. Primeiro o pai abraça, primeiro o pai beija, como se estivesse beijando um porco. É mal cheiroso, mal vestido, em estado deprimente. Mas o pai não olha para isso, repito. O pai olha para aquele que é o seu filho. E agora dá ordem aos servos. Muda isso aí. Hein? Dá uma nova aparência para ele. Ele vai ficar cheiroso, ele vai ficar bem trajado, ele vai ficar bem vestido, do jeito que deve ser o filho, o meu filho deve ser. Ora, se um pai na terra vai tratar o filho dessa forma, imagine como Deus, ele vai te tratar quando Jesus trouxer você de volta para a presença do Pai. Jesus está chegando até você, aonde você está aí agora. Sinta a presença dele, sinta o toque dele, sinta o agir do Espírito Santo na tua vida, sinta esta palavra ardendo dentro do teu coração. É ele te buscando, é ele te alcançando, é ele te trazendo de volta. Jesus está te trazendo de volta e Jesus vai te colocar na presença do Pai, como esse filho aqui. E no Salmo 40, ele vai firmar os teus pés sobre a rocha. E ele vai colocar um novo cântico na tua boca, em que muitos vão ouvir e vão reconhecer: Deus está na vida dessa pessoa. É por isso que nós estamos na presença de Deus e não largamos. Porque nós um dia estávamos mortos e revivemos. Estávamos perdidos e nós fomos achados. E o hino que você ouviu há pouco aí é exatamente isso aqui. Eu já fui noite de densa escuridão. Eu já fui dia em que havia tempestade. Mas Jesus mudou a minha história. Eu não devo nada para ninguém. Eu não devo satisfação para ninguém. De alguém dizer, está na igreja, escondido lá na igreja, escondido atrás de Bíblia. Não devo satisfação para ninguém. Eu devo satisfação para o meu Deus, que me encontrou num estado deplorável e mudou a minha história e mudou a história da minha família. E da mesma forma que Jesus fez na vida do salmista, fez na vida deste aqui, de Lucas capítulo 15, o Senhor está fazendo na tua vida nesta oportunidade. Tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Jesus vai te transformar. Jesus vai perdoar os teus pecados. E Jesus vai dar uma nova vestimenta para você. Vai colocar um anel no teu dedo, sandálias novas nos teus pés. E ele vai fazer uma festa. O pai fará uma festa quando o filho menor voltar. É hora de voltar para a casa do pai. É hora de retornar para a casa do pai. Não fique perdendo tempo com as coisas desse mundo, com as bolotas desse mundo, ouvindo coisas mundanas. Tire isso da tua vida. Reconcilie-se totalmente com o Senhor Deus por meio de Cristo Jesus, pois Jesus morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do resgate da nossa alma. Você foi comprado por um bom preço. A hora, é o momento em que o Senhor vai tomar posse daquilo que é dele. Você pertence a ele, você não pertence ao diabo, você não pertence a este mundo, você pertence a Deus. Você é de Deus, você só está no lugar errado, mas você vai voltar para o lugar certo. De onde você saiu, você voltará, porque Jesus, ele veio para te resgatar, Jesus veio para te recuperar, Jesus veio para te reconciliar com o Pai. Amém? Fica com esta mensagem e medite nessa mensagem nessa segunda-feira.